Então vamos lá, né? Deixa eu me ajeitar. 14 itens que eu não pretendo mais gastar o meu dinheiro. E eu fiz uma colinha aqui, e aí quando eu for falando, eu vou olhando pra eu não poder esquecer nada. O primeiro de tudo, que tá até na capa do meu primeiro vídeo desse tema, é não compro mais ovos de Páscoa. Que coisa, né? Eu tirei foto com 2 ovos de Páscoa gigantes, assim, no meu primeiro vídeo desse tema. E eu coloquei de capa porque eu achei bacana, né? Não tinha outra mais ali no momento que eu achei mais bacana pra colocar. Achei um conceito bem legal. E resumindo, eu realmente não compro. Eu só ganhei. Nessas últimas Páscoas eu ganhei do meu pai. E eu não sinto necessidade de comprar. Eu não me atento a essas datas comemorativas de Páscoa, de Semana Santa, de negócio de torta de bacalhau. Não sou muito coisa não, apesar de ser capixaba. Mas eu não gosto, inclusive, da torta de bacalhau. Mas enfim, Natal também, eu não sou de ficar comprando Chester, essas coisas não. Acabei de acrescentar aqui na lista esse item, né? Chester, peru de Natal, só se eu ganhar da empresa, ou meu esposo ganhar, ou a gente ganhar de alguém. Aí sim a gente faz, né? Porque vai jogar fora? Não. Ou dá pra alguém fazer. Mas a gente não compra mais, nem ovo de Páscoa, nem essas coisinhas aí de Natal, nada do tipo. Segundo item que a gente não compra mais, máquinas de pegar urso ou bicho de pelúcia. Não é que não compra, né? A gente não gasta mais o nosso dinheiro. Não pretendo mais gastar. Minha avó, quando vem me visitar, vive querendo que eu faça, coloque dinheiro para poder jogar essas coisas. Mas eu não sou muito fã, porque eu sei que ali é algo programado do dono, né? Eu já vi vários relatos de pessoas que mostravam, né, que compraram a máquina e a pessoa podia programar quantas vezes essa pessoa precisava jogar para conseguir ganhar alguma coisa. Então, muitas dessas máquinas não são como você joga, é a quantidade de vezes que o dono deixa você ganhar. Então, eu acho muito jogar dinheiro fora, assim, eu prefiro 1000 vezes pegar o dinheiro que, por exemplo, minha avó gastou com aquelas coisas e ir numa loja de pelúcia para poder comprar exatamente aquele bichinho de pelúcia. E não precisa ser tão gigante, né? Quem fica usando esse monte de bicho de pelúcia em casa? Quem tem alergia, como eu e a minha família, não pode ter muito desses bichinhos em casa porque atrai poeira. Então, imagina, né? Pra nós, acaba que é uma economia de dinheiro. Até porque a gente nem gosta muito desses bichinhos. Só a minha avó mesmo que gosta de pegar pros netinhos mais jovens. Mas depois que cresce, é igual eu. Pego meus bichos de pelúcia e dou tudo pros outros. Então, não adianta pra mim. Outro item que eu não pretendo mais gastar meu dinheiro e que, na verdade, eu gastei, mas eu vi outras pessoas gastando mais do que eu. Foi meu pai, que tinha impressora dentro de casa. Não sei por quê, porque ele era CLT e nunca precisou ficar imprimindo coisas. Até ele começar a faculdade dele, ele teve muitos anos uma impressora. E quando ele começou a faculdade, ele comprou outra para imprimir coisas, sendo que ele podia estudar no computador. Eu também já estudei bastante na faculdade, nunca precisei de impressora, só assim, raras vezes, quando precisava levar um trabalho escrito para faculdade. Fora isso, nunca precisei. Eu imprimo as coisas, até de clientes meus, ali em copiadoras, xerox, porque não é sempre, a maioria dos clientes que eu atendo, pra quem não sabe, eu sou advogada, eu atendo de forma online, né? Eu não preciso ficar imprimindo, a menos que eu precise levar em algum órgão impresso, algum órgão, alguma administradora, algum local mesmo. Mas fora isso, gente, não é algo que eu precise. Então, por esse motivo, não vou utilizar a impressora. Eu peguei essas ideias de um canal que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição depois, porque eu não tô me lembrando o nome dela agora, mas é uma moça que ela é estrangeira e ela é casada. Ela também mostrou vários itens que não valem a pena pra ela comprar mais, eu peguei aqui e adaptei pro meu canal. Então eu vou deixar aqui pra vocês depois conferirem lá o dela também. Eu também não compro mais jogo de suplá. Eu não tenho mesa mais de jantar, nem meu esposo pretende também ficar comprando, porque nós já tivemos mesa, mas a gente trocou num sofá quando nós ganhamos o sofá, né? E como onde a gente morava não dava umas 2 coisas juntas, porque era bem pequeno o espaço, nós vendemos a mesa e ficamos só com o sofá. Mas eu também não pretendo comprar nem toalha de mesa, nem suplá, enquanto a gente não puder ter uma mesa de novo. E eu acho que vai demorar até um pouquinho, porque enquanto a gente tá de mudança, né, aqui e ali, a gente não fica parado num lugar só. Então talvez só quando a gente tiver nossa casa própria que a gente vai comprar. Por enquanto a gente só ganhou. E eu comprei uma vez, pra não dizer que nunca comprei depois que eu me casei. Comprei no primeiro dia que eu fui fazer o meu jogo, né, de casa nova, meu enxoval. E aí depois nunca mais precisei comprar. Até doei as toalhas que eu tinha. Fiquei com algumas outras só pra cobrir máquina de lavar, pra não deixar ficar em cima de poeira. Botei em cima da geladeira também pra não ficar com gordura, coisas do tipo.
Mas fora isso, eu não utilizo essas coisas não, nem toalha, nem soplar. E eu também não vou comprar o quinto item aqui, o triturador de alho. A minha avó tinha me dado 2, teve uma época que a gente precisou vender um deles, porque ele tava na caixa ainda e a gente tava precisando, né? Vendemos um, ficamos com o outro. Esse outro durou quase 2 anos. E como a gente triturava bastante, pelo menos todo mês, ele durou muito. Ele ficou velhinho, velhinho, até que meu esposo falou que, olha, estragou e é isso. Eu não pretendo mais comprar porque eu gosto de utilizar o triturador, mas já que ele quebrou, eu não vou investir em outro. Eu vou utilizar o liquidificador e vou ver como é que dá certo, né? Eu já também vi algumas dicas que para você triturar o alho, quando ele fica muito grosso, você não utiliza tanto óleo, como meu esposo gosta de utilizar até para conservar o alho, eu já ouvi falar que dá pra utilizar cebola, que aí ela deixa mais úmido e consegue bater melhor no liquidificador. Então, pra algumas pessoas até dá certo. Eu tinha testado uma época, não tinha dado, mas depois que eu ouvi essa questão da cebola, eu ganhei triturador. E aí eu não precisei mais utilizar. É só por isso mesmo. Mas se eu ver que não vai dar certo no liquidificador, eu compro o triturador novamente, que ele não é tão carinho, mas vou tentar economizar por enquanto. Outro item também que eu não pretendo comprar e que eu sinceramente nunca vi utilidade é a panela de arroz. Acho que, não lembro se eu já falei da panela de arroz em outros vídeos aqui pra vocês. A família por parte de pai minha gosta muito, eles utilizam. Meu pai já comprou e quando eu morava com os meus pais, né, junto, eu vi que meu pai comprou uma panela de arroz e minha mãe usou, assim, que eu me lembre, não passou de 5 vezes. E a panela de arroz ficou novinha, pegando poeira, nunca mais precisaram utilizar. E, gente, foi meio assim, ficou meio... Depois ela acabou estragando, né, de não usar e teve que se desfazer dela. Mas eu conheço pessoas da família do meu pai que não vivem sem uma panela de arroz. E, assim, pra mim, é só fazer na panela normal, sabe? Pra mim, é a coisa mais fácil do mundo fazer arroz na panela normal. E as pessoas insistem em falar, não, mas panela de arroz é muito mais fácil. Mas, gente, não tem que ficar limpando aquilo por dentro? Eu não conheço muito, tá? Tem muito tempo que eu não vejo uma panela de arroz, que eu não utilizo e eu, sinceramente, não sei fazer hoje. Se for pra me ensinar, eu vou ter que aprender ali num período. Mas eu não pretendo gastar meu dinheiro com isso, porque eu sei que não vai me adiantar de nada, sendo que eu faço arroz muito bem na panela, sabe? Pra mim só vai dificultar, mas é na minha realidade. Tem pessoas que se vê facilitado ali com a panela de arroz. Não é o meu caso. Outro item que eu não vou comprar também são ímãs de geladeira e eu ganhava muito, né, quando eu ia pra farmácias, ganhava, assim, desses locais e eu, de gás também, mas eu não pretendo utilizar. Por enquanto estamos num apartamento que tem um gás encanado e a gente não tá precisando. E o imã da geladeira, eu tinha alguns ali só pra prender recados na geladeira, mas eu vi que depois não precisava. Hoje eu só tenho um, pra não dizer que não tenho, e eu coloquei na parte de trás da geladeira, pra eu não precisar ficar vendo ali, porque eu acho que polui o ambiente, o visual ali da cozinha. E por esse motivo eu não utilizo e também não vou comprar. Eu já tive alguns e já vi pessoas que enchem a geladeira de ímãs. Eu acho que além de poluição visual, você pode arranhar a sua geladeira e você, pra prender coisas ali, né, não sei, gente, eu só não gosto, tá? Mas a minha avó já teve muitos, hoje ela não tem mais. Eu via isso na geladeira dela, né, e do meu avô. Mas eu não vejo mais eles tendo, então... E depois disso também nunca mais vi pessoas que tinham uma geladeira lotada de ímãs. Uma pessoa, pra não dizer que não, que era mãe de uma chefe minha, uma ex-chefe, ela tinha uma geladeira lotada de ímãs que eram lembranças de viagem das filhas. Mas pra ela faz sentido. Na minha realidade eu já não gosto. Eu gosto de um ambiente bem clean, bem limpo. Até porque a visão pra mim importa muito. Porque quando eu tô sem óculos eu fico com ela toda embaçada. Prefiro ver tudo limpinho, que aí me facilita. Outro item também que eu não pretendo mais comprar, que eu já falei pra vocês, toalha de mesa, mas eu vou pular, é máquina de café ou cafeteira. Quando nós casamos, o meu esposo pediu uma cafeteira para os nossos padrinhos, né, e um casal de padrinhos nos deu, só que ela nos deu muita dor de cabeça. Não presente, tá? A gente recebeu de muito amor e meu esposo gostou muito por um tempo. Só que logo nos primeiros momentos que ele utilizou, ele conseguiu quebrar o copinho da cafeteira. A gente ficou um tempo sem utilizar, voltamos para a garrafa de café e, infelizmente, demoramos muito tempo para voltar a comprar esse copinho, porque meu esposo ficou meio com preguiça ali de comprar um novo, ia para achar outro, né? Compramos pela internet. Não era totalmente igual ao original, mas utilizamos ali por um tempo. Depois, meu esposo meio que foi cansando e aí acabou que quebrou, infelizmente, novamente uma parte da nossa cafeteira, que já ficou mais inviável de utilizarmos. Então a gente decidiu doar o que restou da nossa cafeteira
pra gente não ficar de tudo sem fazer café. Só que a gente percebeu que o café ficava muito mais gostoso na garrafa de forma tradicional. Então a gente parou de ter esse interesse na cafeteira ou máquina de café. Eu tive quando eu pensei, poxa, eu vou abrir um escritório, aí eu precisava ter uma máquina de café caso eu não tivesse tempo ali de ficar fazendo café toda hora. Eu não posso tomar muito café porque eu tenho gastrite, mas eu tomo com leite e ameniza a dor, não fica me dando ataque mais não. Só que aí depois que a gente voltou a utilizar a garrafa de café, dificilmente a gente viu necessidade de ter uma máquina ou a cafeteira. Então por isso a gente não pretende mais comprar. Mas eu acho lindo as máquinas de café que faz cappuccino, que faz isso, faz aquilo, até porque eu amo cappuccino. Mas é aquilo, né? Por não ser algo tão necessário pra gente, a gente não faz. Às vezes eu até compro aqueles negócios de cappuccino em pó e faço. Mas como a gastrite ataca muito mesmo, eu prefiro tomar um pouquinho de café com leite. Aí me traz mais uns sintomas mais amenos. E é isso. Outro item também é TV a cabo. Já estamos no 10º item, vamos até o 14º. TV a cabo eu tive quando era adolescente e o meu pai tinha adquirido da NET. Ainda existia a NET, eu acho que hoje não existe mais. Era muito bacana, eu gostava muito, tinha vários canais, mas eu era adolescente, né, gente? Eu tinha 12 anos e eu tinha tempo. Eu ainda não tinha começado os meus estágios e era muito bacana chegar da escola, só dormir, almoçar e ver série ou ver filme. Era muito legal. E ver canais assim, Nickelodeon, ver Disney, Disney Plus, ver Telecine Premium, HBO, ver aqueles filmes assim com minha família. Só que aí depois que a gente cancelou, né, não vi mais necessidade, até porque fui virando adulta, fui ficando mais velha. E eu sou velha assim, né, hoje eu tenho 24, não sou velha, mas tô falando que fui amadurecendo, meus pais também não viram mais necessidade, a gente tava vendo muito pouco. E aí quando foi só eu e minha mãe, antes de me casar, a gente também não... Tanto que não tinha tanta condição de pegar, tanto que a gente não viu necessidade mesmo. Então a gente não... Nem eu e meu esposo precisamos mais, não sentimos essa necessidade. Quando a gente tinha Netflix, Globoplay, a gente acabou cancelando por necessidade, mas depois a gente viu que pra retomar, a gente precisaria ter tempo. Meu pai chegou a me dar o Globoplay de presente de aniversário, mas acabou que deu um problema na assinatura, junto com a Vivo, e ele desistiu, e eu também desisti, falei, deixa pra lá, tá tudo certo, e é isso, mas por enquanto não pretendemos mais. Pelo menos a TV a cabo não. Até que Globoplay eu pretendo. Talvez Netflix não, porque eu vi que tinha umas opções mais, sei lá, tô sentindo que a Netflix ficou meio, não sei. Gostei muito das opções da Amazon e tudo, mas por enquanto não é nossa opção adquirir, tá? Avental de cozinha também, já pensei em ter, mas não pretendo gastar meu dinheiro com isso, pelo menos por um bom tempo. Vejo umas pessoas que utilizam, acho muito fofo, gosto muito, mas pra mim não me sujo tanto assim pra precisar de um avental, sabe? E quando eu utilizo a roupa naquele dia, se eu suei, o mínimo que seja, assim, se eu vejo que, poxa, já dá pra lavar, eu coloco pra lavar. E simplesmente, mas eu nunca cheguei a me manchar com comida, por estar fazendo comida, ou por mexer na cozinha. Então eu não sinto a necessidade de ter um avental. Mas se for o caso, a gente pode trocar também. A gente vive de fases, né? Eu sempre falo isso. Mas avental de cozinha pra mim ainda não é uma opção. Outro item, concha de sorvete. Quando eu morava com os meus pais, eu tive a ideia de comprarmos uma, porque a gente comprava sorvete de pote pra comer em casa. Mas depois disso, depois de casada, eu tive poucas vezes uma situação dessa, né? Uma necessidade de ter. E acabou que nunca vi necessidade mais, não. A gente comprou uma vez um açaí, um potão de 2 litros. Mas a gente se deu bem com uma colher normalmente, até porque ele era bem cremoso. Se ele fosse mais durinho, até que não. Mas ele é bem cremoso, então... E sorvete também a gente compra pouco. E quando compra também, a colher é bem durinha, ela não serve muito bem. Então não pretendo não, nem eu, nem meu esposo, a gente não sente necessidade. E porta-azeite, porta-óleo também não temos. Já tive um porta-óleo e colocava o óleo e conseguia segurar na coisinha dele enquanto jogava o óleo. No mesmo recipiente do óleo original, só que tinha um porta-óleo que você segurava e jogava na comida. Mas ele acabava saindo... Aconteceram quase alguns acidentes, então não vi mais necessidade não. E vendi. Teve também aquela tipo galheteira, sabe? Que você coloca o azeite ali dentro. Mas, gente, esses recipientes de azeite costumam vir já com azeite, o recipiente pronto, né? Pra você utilizar o azeite. Então, na minha opinião, eu não vejo muita necessidade de comprar uma galheteira só pra isso. Ainda mais se ela for, acho que
escura, não, se ela for clara, porque eu tava vendo também no vídeo daquela moça que eu comentei com vocês, que quando é escuro ou claro demais, acho que é quando é claro, e bate o sol ali, ele pode comprometer a qualidade do azeite. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu já ouvi falar muito disso também. Então eu evito. Eu compro o azeite no recipiente normal. Geralmente eu compro de vidro, que são aqueles de cozinhar. Eu nunca vi um de plástico desse, que fosse um azeite puro. E o óleo também eu deixo no ambiente dele, no recipiente dele comum, assim, original mesmo. Às vezes sai um olhinho ali, fica escorrendo pela coisa, às vezes não. Mas tá me servindo bem, então por enquanto não pretendo comprar nenhum desses recipientes. E o último, pra gente fechar, eu não compro mais nem pretendo forma de gelo. Não pretendo comprar mais. Porque nós temos os recipientes da nossa própria geladeira. Quando a gente casou, eu e meu esposo compramos 1 ou 2 forminhas de gelo pra nós e utilizamos durante um tempo. Quando a gente tinha uma geladeira que não tinha essas forminhas. Que era até aquela que não era frost free. Dava gelo, a gente tinha que descongelar pra limpar. Mas depois a gente acabou se mudando novamente nesse meio tempo aí. E a geladeira pifou. Aí a gente teve que adquirir uma nova geladeira e ela já era frost free e veio com as forminhas de gelo. Então a gente não precisou mais, eu creio que ela vai durar bastante. No máximo vou trocar ali as borrachas dela quando ficarem fraquinhas. Mas é isso, gente. Esses são os itens que eu não pretendo mais gastar o meu dinheiro, ou pelo menos por enquanto. E não pretendo comprar mais, nem meu esposo. Me contem se é o caso de vocês, se tem algum desses que você se identificou, ou se tem algum fora dessa lista que você também pensou. Me conta aqui nos comentários, porque pode ser que um deles eu também esteja esquecendo que eu não pretendo mais comprar e acabo comprando no impulso, né? A gente tenta sempre se controlar, mas somos humanos. E é isso, gente. Deixe o like se você gostou. Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no nosso canal para nos ajudar bastante. Se aparecer a opção de hypar esse vídeo, clica aí também. Vai ajudar bastante o canal a levantar. Tô adorando o engajamento de vocês e tô gostando de ver que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.